Olá, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais uma entrevista do Café com Futuro. Você sabia que a arquitetura não é só glamour? E hoje eu estou aqui com a Sol, arquiteta há mais de 8 anos e já está nesse ramo há 18 anos. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, e com você? Tudo jóia também. O curso de arquitetura é mais voltado para matemática, cálculos ou para desenhos? Júlia, o curso de arquitetura ele é mais voltado para o desenho. O arquiteto ele vai fazer o projeto arquitetônico, que é toda a volumetria da casa. E o engenheiro vem com a parte de cálculos para deixar todo aquele desenho bonito que a gente fez em pé. A gente leva mais ou menos essa regrinha. A gente faz a casquinha e o engenheiro vem e estrutura tudo isso para deixar em pé. Então, nós temos que ter o dom do desenho. A nossa profissão é mais voltada para o desenho do que para cálculos. É claro que tem que ter pelo menos uma noção de cálculo, mas o foco principal é a volumetria, é o desenho. E essa questão, você precisa entrar no curso sabendo desenhar ou não especificamente? Não especificamente. Saber desenhar é um plus só que você tem, que te facilita em alguns momentos. Mas hoje em dia, principalmente, com todas as tecnologias, os softwares que a gente tem disponível para desenho, não se desenha mais praticamente nada à mão. Então, o que você tem que ter é a expertise de saber mexer nos programas. Coisa que você não vai aprender na faculdade, você tem que buscar esses cursos fora. Então, você vai aprender a mexer no Sketch, no AutoCAD, no Arc 3D. Tem inúmeros outros que te facilitam, é aquele que você vai se adaptar mais para trabalhar com ele. Então, o que você precisa ter é a criatividade e não o dom do desenho. Entendi. E sobre esses softwares, você tem um curso à parte? Como você aprendeu a mexer neles? Esses cursos à parte, na faculdade a gente tem uma pincelada, pouca coisa, mas normalmente a gente busca cursos particulares fora. Tem escolas de cursos, tem pessoas que dão esses cursos particulares, tem muita gente que aprende sozinho com videoaula na internet e assim vai. Você vai buscando e quanto mais você vai mexendo nesses cursos, nesses softwares, mais você vai pegando o jeito e aprendendo a lidar com eles. E para você trabalhar, é obrigatório ter registro no CAL? Sim. Para eu exercer a profissão de arquitetura, é obrigatório ter registro no CAL. Para eu, por exemplo, aprovar um projeto na prefeitura, nos órgãos públicos, na vigilância sanitária, tudo isso vai com a assinatura do arquiteto e com o registro no CAL. Se eu não tiver esse registro, eu não consigo exercer a profissão de arquiteta. E esse registro, você é a parte da faculdade? Você faz depois que você termina a faculdade? Como funciona? Sim, depois que eu terminar a faculdade, com o meu diploma, eu vou lá e vou fazer o meu registro no CAL. E daí você tá liberado, Depois que eu terminar a faculdade, você consegue entrar com a documentação no CAL e fazer teu registro no CAL. E daí sim você tá apto a exercer a profissão. E falando um pouco mais do dia a dia, como conciliar a sua criatividade com a ideia que o seu cliente quer e os valores, enfim, o orçamento? Esse é um ponto bem desafiador na profissão. Eu acho que em várias profissões isso interfere, né? Quando a gente está mexendo com o dinheiro do outro, que não é o nosso, né? E também o gosto. Porque muitas vezes a gente está fazendo um projeto, a gente quer colocar a nossa personalidade, o nosso gosto, e o gosto do cliente é completamente diferente. Então, você tem que, com um tempo de profissão, você aprende, você se acostuma a isolar o teu gosto, muitas vezes, para você conseguir fazer o que o cliente quer. Porque às vezes te vem um cliente que é completamente diferente do que você gosta. E daí é um pouco mais desafiador você conseguir liberar a tua criatividade para fazer uma coisa diferente do que você faria para você, por exemplo. Mas isso com o tempo e com prática você vai desenvolvendo e depois já fica mais natural. Entendi. E em questão de faculdade, a faculdade te deixa pronto para entrar já no mercado de trabalho? Não. A gente pensa que vai fazer a faculdade e vai sair pronto, afiadinho, Sim. né?
Não. É imprescindível que você consiga fazer um estágio, pelo menos no escritório de arquitetura, ou que você tenha alguém na família que seja arquiteto, um amigo muito próximo, porque a realidade da arquitetura, ela é bem diferente da teoria da arquitetura. Tem muitas coisas que a gente não aprende na faculdade, Júlia, que a gente precisa buscar fora, na prática, no dia a dia. E com um estágio, isso já facilita muito para quando você sair, for abrir o teu escritório. Eu não aconselharia ninguém a sair da faculdade e direto abrir o escritório. Você vai passar por muitos desafios que poderiam ser evitados fazendo um estágio num outro escritório para aprender alguns detalhes. E você pode citar algumas coisas que a faculdade de arquitetura não te prepara, não mostra mesmo? Que você lida no dia a dia? A aprovação de projeto na prefeitura é um desafio muito grande. É uma parte burocrática da arquitetura. A gente fala que a arquitetura você tem que ter o dom da criatividade, ter esse detalhe de saber criar. Aí só que também a arquitetura tem a parte burocrática, documental, que é aprovação de projeto em prefeitura, que é aprovação de projeto em vigilância sanitária, em que você tem que desenvolver memoriais e um monte de documentação para levar lá. E isso a gente não aprende na faculdade. É só uma pincelada, prática, né? Muito pouco, e é só a prática que vai te ensinar a fazer isso. Sim. E o que precisa para começar? Para começar a faculdade? Não, para começar a exercer mesmo. Experiência. Experiência que eu digo, conhecer um pouco mais da profissão, esses estágios que te preparam para você começar um escritório. E força de vontade, criatividade, disposição, porque a arquitetura você começa a mexer com a vida do cliente, seja ela comercial ou residencial, eu vou ter que entrar muito na sua vida. Então tem que ter muita paciência e muito jogo de cintura às vezes, porque a gente vai lidar com casal, às vezes vai lidar com sócios que têm gostos diferentes e você tem que imprimir um pouquinho de cada um naquele projeto. Então é muita paciência. Eu acho que para começar um escritório de arquitetura e conseguir ir para frente. E quais áreas a arquitetura abrange? Aí são várias. Tem bastante. Às vezes a gente pensa que vou fazer faculdade de arquitetura e eu vou só fazer projeto. Mas eu não tenho o dom da criatividade, eu não gosto de fazer interiores, porque a arquitetura você consegue trabalhar, que nem eu te falei antes, nos projetos arquitetônicos, desenvolver uma casa, desenvolver uma sala comercial, mas você também pode ir para a parte de interiores, pode associar uma a outra, pode trabalhar com elas independentes. Tem arquitetos que eu conheço que trabalham só na parte de documentação de prefeitura, que não gosta da parte criativa, não gosta da parte projetual, então eles cuidam só dessa parte de prefeitura. Tenho amigos arquitetos que trabalham só com a parte de vigilância sanitária, que a gente acaba terceirizando essa parte do projeto para eles vão lá, fazem todo o processo de vigilância para a gente. E também tem concursos, tem serviços em órgãos públicos como a prefeitura, onde a gente aprova os projetos. Lá são profissionais de arquitetura que fazem essa aprovação de projeto para nós também, que vão analisar se os projetos estão dentro dos parâmetros das normas da cidade. E inúmeras outras opções de concursos em grandes empresas multinacionais que você consegue ingressar com a profissão de arquiteta. Abrange, então, muitas áreas, Bastante, né? Pelo que você está falando. E para quem você indica a sua profissão? Que tipo de pessoa você acha que se daria bem nessa área? Eu acho que as pessoas que mais se desenvolvem nessa área são as pessoas que são um pouco mais espontâneas, um pouco mais criativas. Essas pessoas, não que o outro não vá conseguir, mas a pessoa que tem essa, ou seja, que seja um pouco mais espontâneo, que seja mais criativo, essas vão conseguir deslanchar um pouco melhor na profissão. Porque é muito importante a comunicação, né, para a sua profissão. A comunicação, o saber ouvir. Eu tenho que entender quando você realmente está me dizendo sim, se o seu sim é um sim ou se ele está mascarado por um não. Quando eu vou te perguntar, Júlia, você quer que essa cadeira sua seja branca ou você quer essa cadeira preta? Eu vou ter que conseguir ler isso em você. Então, a comunicação, ela é muito importante, sim.
E agora, pra gente finalizar, vamos pedir aqui pra Sol uma dica de ouro pra quem quer começar nessa profissão. Amar a profissão, amar a arquitetura. Eu falo que eu sou apaixonada por arquitetura. Então, para mim, os momentos, tirando a parte burocrática, os momentos de criação de um projeto, aquele momento que você senta, é apaixonante para mim fazer isso. Então, ser apaixonado pela profissão, fazer o que você ama, eu acho que é a dica de ouro. Se você não gosta disso, vai procurar outra profissão. Sim, então, pra qualquer uma, né? A gente precisa amar a profissão pra ser feliz mesmo, né? Exato. Então, e não tem como você trabalhar, ganhar dinheiro, ter prosperidade se você não ama o que você faz. Sim. E como você descobriu que você amava essa profissão? Tipo, quando deu aquele estralo assim, nossa, eu amo fazer isso? Júlia, nos meus 14, 15 anos, eu tinha uma colega, Alessandra, que ela é arquiteta, inclusive, e a gente fazia competição na sala de aula de desenhar as janelas da sala de aula. E daí, nós fizemos uma aposta, inclusive, que quem se formasse primeiro ia ser chefe da outra. E por ironia do destino, situações financeiras, eu não consegui fazer arquitetura. Eu fui para outro ramo. Eu fiz faculdade de contabilidade, me formei em contadora, depois eu fiz faculdade de administração com comércio exterior, eu me formei em Comex e só com 35 anos é que eu fui realizar meu sonho de fazer arquitetura. Por isso que a arquiteta mesmo, eu exerço a profissão somente há 8 anos. Mas Sim. O meu sonho de arquitetura é lá, desde do comecinho do 2º grau, quando a gente começou a fazer as disputas de desenho em sala de aula, que eu falei, não, o que eu quero é ser Sim. arquiteta. E assim, o seu exemplo é muito bom para mostrar que quando a gente realmente não tá feliz na profissão, não adianta, né? Porque a gente não consegue ter um sucesso que a gente espera, né? Exatamente. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu achei que eu ia. Eu falei, não, agora vai, porque eu trabalhava no setor administrativo. Mas não foi. Eu não trabalhava porque a gente precisava trabalhar, mas não era uma profissão por amor, que nem eu te falei antes, que é a dica de ouro, fazer o que você ama. Então, eu fui procurar trabalhar com designer de interiores, que é uma coisa que você não precisa ter assinatura de arquiteto. Então, eu trabalhei em várias lojas desenvolvendo projetos de interiores, decoração, e nesse meu processo de 10 anos em lojas, eu acompanhei muitos arquitetos que foram grandes professores da vida real para mim. Então, eu tive vários exemplos, vários arquitetos e arquitetas, escritórios, sabe? Quando você tem aquele exemplo do que fazer e do que não fazer? Eu brincava na minha profissão de vendedora que eu tinha o caderninho negro, que ali eu anotava tudo que eu não queria fazer, que eu via que alguns arquitetos faziam, que eu achava que não era legal com o cliente, ou que eu via reclamações de cliente, porque a gente estava pro lado de cá, né? Então, eu estava vendo o comportamento do cliente e do arquiteto. Então, esses 10 anos para mim foi muito mais valoroso do que a faculdade em si. A faculdade me trouxe a teoria e me trouxe o diploma que me permitiu assinar arquitetura. Mas esses 8, 10 anos de profissão como vendedora na área de interiores foi o que realmente me deu bagagem para hoje conseguir exercer a minha profissão de arquiteta. Então tá bom, Sol, muito obrigada. Tô muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço, Júlia. Então tá bom, gente. Muito obrigada a você também aí que assistiu até aqui. Dê o like, se inscreva no canal. Já siga também o Insta pra não perder nada. Tchau!